E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de depósitos minerais. Eu sou o professor Robson e essa é a videoaula número 4, onde trataremos sobre os depósitos de filiação magmática. Então o objetivo principal dessa aula é pontuar a respeito dos depósitos metálicos de filiação magmática. Então nas aulas anteriores a gente viu uma segmentação dos depósitos com base no ciclo das rochas. E a partir de agora a gente vai falar sobre cada uma dessas partes específicas. Simbora! Então, nessa primeira imagem, o que a gente pode ver? Nós temos todos os processos possíveis formadores dos depósitos de minerais metálicos. E aí a gente tem uma segmentação por tipo de processo. Nesse lado esquerdo, vocês podem ver esse triângulo em vermelho, representam todos os processos associados à formação dos depósitos ígneos. E já do lado direito, a gente tem os principais elementos formados dentro desse processo. Vamos pegar aqui um exemplo. Cristalização e segregação. Qual é o principal elemento formado nesse tipo de processo? Então vamos aqui, ó, cromo, beleza, professor. Magmatismo, qual é o principal elemento formado no magmatismo? Então nós temos, por exemplo, o depósito de diamante. E aí a gente vai ver cada um desses processos e as substâncias que estão assim associadas. E vamos partir agora para as considerações iniciais. Primeiro, como eu falei, são depósitos associados a rochas ígneas. E como a gente viu em petrografia, as rochas ígneas elas podem ser formadas em diferentes profundidades, podendo ser altas profundidades ali na base da crosta ou até mesmo ali na parte superior do manto, porções intermediárias. Então é de se esperar um range de temperatura muito variado. Vejam que aqui nós temos uma variação de cerca de 700 a 1550 graus centígrados. Consequentemente, também teremos pressões variadas. E aí, quais são os processos formadores destes depósitos? São todos aqueles que estão associados à formação das rochas ígneas. Então, a gente vai ter processos físico-químicos de cristalização e segregação magmática, immiscibilidade de líquidos, ou seja, aqueles líquidos que não se misturam, fluidos residuais, ou seja, após toda a cristalização sobra algum resíduo restrito e esse vai conter também alguns minerais de interesse. E quais são as substâncias destes depósitos? Nós temos minério de cromo, de ferro, de titânio, níquel, cobre, tório, urânio, dentre outros. E aí principalmente os materiais não metálicos que a gente vai abordar lá na frente. Aqui nós temos algumas imagens que vão representar esses processos formadores dos depósitos ígneos. Nessa primeira imagem a gente tem uma câmara magmática em vermelho e como vocês podem perceber, nós temos alguns tijolinhos que são minerais. Esses minerais, pessoal, eles se cristalizam e à medida que eles se cristalizam, o que acontece? Eles vão para o fundo da câmara magmática por causa da sua densidade. E isso vai causar uma alternância de bandas que a gente vai ver que é um depósito com a morfologia em camadas ou estratiforme. Aqui ao lado a gente tem justamente um diagrama que representa a queda de temperatura com a cristalização. Vejam que em temperaturas mais elevadas, alguns minerais eles tendem a se cristalizar. E isso aqui é determinado de sequência de cristalização de Bowen. Do lado esquerdo a gente tem a série não descontínua e do lado direito a gente tem a série contínua, que aí no caso a gente vai levar em consideração apenas os plagioclasos. Por exemplo, se eu chegar em 900 graus centígrados, se a minha câmara magmática tiver uma composição adequada, ela poderá formar hornblenda. Em 600 graus centígrados, veja que é uma temperatura bem mais baixa, nós teremos, por exemplo, a formação do quartzo e da moscovita. Então, essa orientação é para a gente saber quais são os minerais formados em cada faixa de temperatura. Já aqui ao lado a gente tem o que? Lembra que eu falei para vocês que as manifestações ígneas elas não acontecem apenas em um ponto. Se você tem ali uma gota invertida de uma câmara magmática, provavelmente você vai ter outras câmaras magmáticas nas regiões adjacentes. Então é de se esperar que possa acontecer um conduto onde vai ligar essas duas câmaras magmáticas. Sendo câmaras magmáticas de características totalmente diferentes, vocês vão ter o que? Immiscibilidade de líquidos. Se tiver características semelhantes, a gente pode ter uma mistura de magmas, ok?
Já aqui ao lado a gente tem a formação dos depósitos residuais. Então verifique aqui que nós temos uma rocha do embasamento. Aqui embaixo a gente tem um grande pluton magmático. E vejam que na porção superior você vai ter alguns cabelinhos, né? Alguns condutos que a gente chama, onde vai ser preenchido os líquidos residuais. Ok, pessoal? Então aqui é só para exemplificar os principais processos. E quais são os principais depósitos? Então, em todos os três que vocês vão ver aqui para frente, vocês têm que associar que o depósito ele vai ser reflexo de quê? Do seu ambiente de formação e dos seus processos formadores. Consequentemente, você vai ter alguns controles específicos desses depósitos. Dentro dos depósitos ígneos, a gente destaca 5 que eu vou falar para vocês aqui durante a aula. Nós temos os ortomagmáticos, os oriundos de imiscibilidade de líquidos, os líquidos residuais, os hidrotermais, que vocês vão ver que eles aparecem novamente lá no metamórfico, e por fim o depósito kimberlítico. Aqui é só para mostrar um modelo onde tem esse pluton lá embaixo, né, dentro do embasamento e toda a sua configuração. E aí a gente passa para os depósitos ortomagmáticos. O que são eles? Então são aqueles que são tipicamente magmáticos, formados a maiores pressões de temperatura. Então pensou em câmara magmática, depósitos ortomagmáticos. Por quê? Você vai ter alguns processos clássicos ali, como por exemplo diferenciação. Lembra da segregação magmática que vai separando algumas fases minerais por causa daquela sequência de cristalização de Bowen? Olha aqui também, coloquei injeção magmática. O que acontece? É como se você tivesse com a água fervendo no fogão e você colocasse mais um líquido, né, já fervendo em ebulição. Isso vai causar mudanças na sua câmara magmática. E aqui eu trouxe uma figurinha que vai representar justamente isso. Vocês têm aqui esse balão avermelhado, que é uma câmara magmática com composição máfica, como vocês estão vendo aqui. E o que vai acontecer? A temperatura vai começar a cair. Quando começar a cair, alguns minerais vão se cristalizar. Se cristalizando, o que acontece? Densidade aumenta, vai para o fundo da câmara magmática. E à medida que ele vai descendo, o que vai acontecer? A composição da câmara magmática ela vai ficar diferenciada, porque você vai tirando aqueles elementos químicos à medida que você vai cristalizando o mineral. Então é de se esperar que na parte superior da sua câmara magmática você tenha uma composição, por exemplo, mais félsica, mais de elementos leves como sódio, cálcio, potássio. E isso vai refletir justamente nessa segregação. Quais são os principais tipos de depósito, professor, dentro dos ortomagmáticos? Então a gente tem os óxidos, os sulfetos, minério de ferro, titânio, como por exemplo também cromo, é o principal depósito ortomagmático dessa categoria. E aí a gente traz aqui alguns exemplos, como por exemplo os complexos ígneos da África do Sul, que a gente chama de Bushveld, de Zimbábue, né, o Great Dyke, Estados Unidos, Stillwater e Brasil, o Campo Formoso ali, que tem uma grande reserva de cromita, ok? Do elemento cromo. Aqui nós temos algumas imagens que representam esses tipos de depósito. Então veja, segregação magmática vai formar depósitos acamadados ou estratiformes, como vocês podem ver aqui, alternância de bandas. Essa camada mais escura representa cromita e provavelmente esses outros materiais esverdeados aqui são outros silicatos. Podendo ser olivina, piroxênios, alguns plagioclásios, ok, pessoal? E vai formando essa alternância por causa da câmara magmática. Aqui ao lado a gente tem um trabalhador com um martelete pneumático, né, avançando, provavelmente num corpo mineralizado. Depois a gente passa por um depósito de imiscibilidade. Então sempre lembrar, imiscibilidade é a interação entre dois ou mais líquidos de características totalmente diferentes. E aqui vem aquele exemplo, né, da mistura do bolo de ovos com um bolo de chocolate. Você vai ter dois líquidos com características diferentes, logo, não necessariamente eles vão se misturar. E aí você tem alguns processos dentro desse depósito, como por exemplo a assimilação, imiscibilidade, a própria cristalização que vai estar presente em todos os tipos de depósito. Olha aqui, aquilo que eu falei para vocês. Tem uma câmara magmática e provavelmente vai ter outras câmaras magmáticas nas redondezas. Então, se houver alguma falha, algum conduto e houver passagem desse material para outra câmara, se eles forem muito diferentes, eles não vão se misturar.
E aí você tem alguns depósitos clássicos, como por exemplo níquel, cobre, elementos do grupo da platina, como o paládio, o irídio, a própria platina. Outros exemplos aqui, como vocês podem perceber, eles são bem semelhantes lá aos depósitos ortomagmáticos, porque o que acontece, pessoal? Quando você tem uma grande província ígnea, vários processos estão acontecendo ao mesmo tempo, não é só segregação, não é só immiscibilidade. Então, vários processos podem acontecer associados a um único plúton, ok? Aqui a gente tem algumas imagens que representam esses tipos de depósito de miscibilidade de líquidos, como vocês podem ver, ó. Aqui ao centro a gente tem a mistura da água com óleo, que não acontece, né, porque são líquidos de características totalmente diferentes. E aqui ao lado nós temos duas imagens de depósito de sulfeto, onde você vê essa massa acinzentada que são silicatos, então eles não se misturaram, por isso você tem essas porções individualizadas de sulfetos. Depois disso a gente parte para a última parte dos depósitos, né, dentro de um plúton magmático, que eu digo. Então nós temos os líquidos residuais, como o próprio nome diz, ó, resíduo, aquilo que restou. Então, como vocês sabem, uma câmara magmática como um todo, ela vai se resfriando. E à medida que ela vai se resfriando, o que acontece? Aquele magma, ele tem porções sólidas, líquidas e gasosas. Então, essas líquidas e gasosas, elas tendem a permanecer na parte superior do meu plúton. Então, elas, junto com os outros elementos, vão formar os nossos líquidos e residuais, beleza? E quais são os processos, professor, associado? Então, ó, cristalização fracionada, como eu falei que todos os depósitos ígneos têm esse processo, enriquecimento de voláteis, e por isso aí vai ter uma característica de formação de certos depósitos. Aqui nós temos uma imagem que vai representar justamente esses líquidos residuais, onde aqui nessa porção vermelha você tem a manifestação magmática, e todas essas porções aqui em preto, como se fossem alguns pequenos corpos, são o quê? Os líquidos que subiram, e que são os líquidos residuais que vão estar enriquecidos em alguns elementos químicos e em voláteis, né? Então é muito comum você ter a formação dos pegmatitos, né? Então, por exemplo, veja que alguns pegmatitos mais distantes, eles tendem a se acumular, por exemplo, lítio, césio, berilo, tântalo. Então, esses elementos vão ser reflexos nos minerais. E aí nós temos diversos exemplos no Brasil. Então, nós temos toda a vida quando tiver qualquer manifestação ígnea, geralmente você está associado a alguma manifestação de líquidos residuais sob forma de pegmatitos. Então, por exemplo, essa região aqui do Seridó, do Rio Grande do Norte, nós temos muitos corpos ígneos. Então, esses corpos ígneos vão gerar líquidos residuais, que são os nossos pegmatitos. E aí você vai ter, por exemplo, a província pegmatítica da Borborema, você vai ter outras porções ali na Bahia, em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo. Esses pegmatitos eles podem estar mineralizados, por exemplo, em tantalita columbita, em gemas, que aí você vai ter berílio, turmalina, berílio água marinha, euclásio, dentre outros, tá, pessoal? E aqui nós temos um modelo simplificado da formação desses líquidos residuais. Então veja aqui de 1 a 8 você tem um processo de solidificação daquele plúton. Na primeira parte você tem simplesmente ali, ó, esse laranjinha mais claro, ele está dizendo que está resfriando. E lá em cima você tem a porção magmática, né? Como eu falei, mais enriquecida em voláteis e daquele líquido mais residual. Aqui na segunda imagem a gente já tem aqui, ó, a rocha sólida, resfriada, e continua resfriando o magma lá em cima. E olha o que acontece, nós temos aqui esses cracks aqui, ó, que são o quê? É como se você fosse gerando fraturas e fendas na rocha que foi encaixada. E à medida que vai terminando a cristalização, veja o que está acontecendo. Aqueles líquidos eles vão preenchendo essas fendas e fraturas. E lógico que ele vai estar ali com a sopa de elementos químicos enriquecidos, certo? E vai formar as nossas gemas, como por exemplo. Os pegmatitos, que são os principais representantes dos líquidos residuais, eles podem ser divididos em 3 grandes grupos. Nós temos o pegmatito homogêneo, que aí você vai ter aquela massa que não tem distinção nenhuma. O heterogêneo, que é o mais interessante para a gente, por quê? Porque você vai ter uma série de zonas, e essas zonas vai indicar alguns minerais. Por exemplo, se eu estiver procurando turmalina, eu não vou procurar a turmalina nessa porção central aqui do quartzo, mas eu sei que próximo a ela eu vou ter uma região enriquecida de quê? Ó, cristais gigantes de feldspato juntamente com outros materiais. Então o pessoal utiliza isso aqui como um guia para identificação de gemas.
E também nós temos os pegmatitos mistos, que, como o próprio nome diz, é tanto homogêneo como heterogêneo. Aqui nós temos um exemplo de um corpo pegmatítico. Normalmente eles são em formas de diques, tá, pessoal? Veios, que eles vão cortando o embasamento. Então veja aqui que esse G é a rocha encaixante, que no caso aqui é um gneiss. E de repente subiu, ó, aquele conduto, como eu falei para vocês, e ele começou a cristalizar. Olha o que acontece, ó. Na porção central tem quartzo, aqui na lateral nós temos agora feldspato e caulin, e em 3 nós temos mica. Então ele apresenta um leve, vamos dizer assim, zoneamento. E lá em cima, como você vai ter muito material silicatado, é lógico que ele vai ser resistente ao intemperismo. Por isso você tem alguns blocos rolados por volta ali da manifestação do pegmatito, ok? E aqui ao lado a gente tem justamente um pegmatito de composição granítica. Veja que essa porção rosada é feldspato, essa acinzentada é quartzo e esses pontos mais escuros são biotitas. Depois a gente passa para o rol dos depósitos hidrotermais. Então você vai ter muitos depósitos formados dentro dessa configuração. E ele é comum não só para os ígneos, mas também para os metamórficos. Por quê, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que lá na crosta terrestre você sempre vai ter a presença de água, seja aquela água formadora dos minerais, seja que no encontro de placas alguma quantidade de água foi subductada. Então essa água ela vai gerar o quê? São líquidos quentes, né, que vão fazer percolando dentro do embasamento e enriquecendo alguns elementos metálicos. Então, ó, interação de líquidos quentes enriquecidos com rochas hospedeiras. Quais são os principais processos associados, professor? Erupção de rochas vulcânicas, nós temos ali as efusões, corpos intrusivos, ou com a própria circulação de águas em fendas. Olha aqui a variedade de depósitos de origem hidrotermal. Então sempre você vai estar associado a um corpo ígneo. Então você tem essas gotinhas aqui invertidas, é o que a gente chama de diápiro. Veja que você tem um grande diápiro aqui associado a umas rochas carbonáticas, que eu vou mostrar daqui a pouco qual é o tipo de depósito formado. Veja que tem aqui um plúton associado a uma região sedimentar, que vai dar outro tipo de depósito. Então é muito importante a presença de depósitos hidrotermais dentro do cenário dos metálicos. E aqui eu vou destacar como exemplo os depósitos IOCG, né? Que é ferro, óxido de ferro, cobre e ouro. E aí eu não vou entrar em detalhes, mas você tem, por exemplo, a formação desses depósitos através principalmente do hidrotermalismo. E aqui a gente tem como exemplo a província de Carajás. Essa figura é só para mostrar um pouco sobre essa variação de temperatura. Ao centro a gente tem a câmara magmática e à medida que você vai se afastando, é normal você ter uma diminuição de temperatura. Então, por exemplo, nessa porção mais próxima do corpo, você vai ter a formação de pegmatitos. Já nas porções mais afastadas, você vai ter temperaturas mais leves e os líquidos eles vão ser mais residuais ainda. Ok, pessoal? Aqui é para mostrar um tipo desses depósitos hidrotermais. Então a gente tem o sulfeto maciço vulcanogênico. É muito comum você ter ali associações vulcânicas ali no fundo do mar e você tem a produção de quê? De fumarolas negras, como estão vendo aqui nessa imagem ao lado. Olha o que acontece. Como vocês sabem, o fundo do mar ele está em constante abertura, né? Então a gente tem a abertura ali das dorsais mesoceânicas. Então nessa abertura o que vai acontecer? O magma ele vai ascender e ele vai aquecer as águas circundantes. Então no que ela aquece, essa água ela vai ficar em movimento, né? Porque ela vai ficar mais leve, então vai subir, vai ficar mais densa e vai descer. E nessa brincadeira ela vai arrancando alguns elementos químicos. E olha só essa fumarola negra do que vai ser composta, ó. De manganês, de ferro, por exemplo, de enxofre e outros metais. E essa nuvem ela vai acabar se cristalizando e precipitando no fundo do mar. Muito importante aqui para a formação de diversos depósitos, né? Como por exemplo de cobre, de zinco, de chumbo, de prata. Olha aqui o depósito, pessoal. Lembrando que aquele processo ele é lento. Você não vai formar um depósito de sulfeto maciço vulcanogênico do dia para a noite. Você tem todo um processo de formação, de hidrotermalismo, certo? E aí vai formar esses grandes depósitos, que parece ali um cone de sorvete. E justamente esse formato vai ser responsável pelo quê? Pelo método de extração, tá, pessoal? Temos outro tipo que é o desdobramento dos hidrotermais, que é o sedimentar exalativo.
onde você vai estar, como o próprio nome diz, associando sedimentação a um líquido quente que vai promover a concentração desses metais, né? Salmuras. Geralmente são corpos estratiformes ou lenticulares, ricos em que? Sulfetos. Olha como vocês podem ver aqui embaixo. Você tem essa zona mais amarelada aqui em sulfeto e você tem outros materiais carbonáticos, como é de associação sedimentar, você vai ter essas características. Olha aqui nessa imagem ao lado. Lembra do que eu falei dos princípios para existir um depósito mineral? Onde você vai ter lá a fonte dos elementos químicos, o mecanismo de transporte. Justamente isso. Esse traço mais escuro é a nossa falha por onde vai passar o líquido. E esse líquido ele vai promover aí essa concentração desses materiais. Outro exemplo aqui de sulfeto maciço, né? Onde você vai ter aqui, sulfeto maciço não, pessoal, sedimentar exalativo, onde você vai ter uma zona de falha, e essa zona de falha vai ter esse líquido que vai alterar todas essas zonas coloridas. Mais uma vez, zona de falha, alteração aqui colorida e formação da mineralização. Nesse caso aqui, a minha mineralização está predominantemente de forma concordante, porque você está paralelo às minhas principais direções de camadas. Esse aqui não, esse aqui está discordante, né? Paralelo à falha. Aqui é só para mostrar para vocês, né, como vocês sabem que a nossa crosta terrestre, vamos dizer assim, a litosfera, ela possui diferentes ambientes e que em cada um desses ambientes você vai ter a formação de um elemento específico. Por fim, a gente tem os depósitos exóticos, que aí a gente vai ter aqueles que são diretamente formados pelo magmatismo, que são os nossos kimberlitos. Mas, professor, o que vem a ser kimberlito? Então, elas vão ser rochas ígneas intrusivas, ultrabásicas. Então, veja que essa característica significa que vem uma fonte mantélica, ultramáfica, rica em potássio, voláteis e formadas aonde? Por fusão parcial do manto. Então, é muito comum que quando você tem essa formação desse líquido, lá embaixo, ele consiga pegar alguns cristais de diamantes que já estejam formados e trazer até a superfície. Por quê? Porque o diamante ele se forma em altas pressões e temperaturas. Então, ele não vai se formar dentro desse kimberlito, mas sim na parte superior do manto. E aqui nós temos isso que eu acabei de falar. De repente, você tem lá a fusão da base da crosta, na parte superior do manto, e de repente você tem uma zona enriquecida em diamante. Então esse principal aqui vai ter diamante, mas esse da lateral não vai chegar a concentrar diamante. Ok, pessoal? E ele não é tão raro. Nós temos aqui a distribuição em vários pontos do mundo, como vocês podem ver aqui nessa imagem agora. Geralmente, os nossos diamantes ocorrem em regiões cratônicas, que são aqui essas porções azuladas, que são regiões estáveis e que foram, vamos dizer assim, formadas em uma configuração anterior que a nossa litosfera estava em outro comportamento, tá, pessoal? Olha aqui o exemplo da extração. Lembra que eu falei que toda a morfologia do depósito ela vai culminar na extração? Esse meu depósito aqui, ele está seguindo a estrutura do meu Piper, né? Da minha chaminé vulcânica, onde vai ter o kimberlito. Olha aqui o kimberlito aqui ao lado. E outra coisa, pessoal, só lembrar, nem todo kimberlito vai possuir diamante, mas geralmente o diamante primário ele é encontrado na rocha kimberlítica, tá, pessoal? Lembrando que tem que passar lá naquela zona onde tem diamantes na porção superior do manto. Beleza, pessoal? Então, a aula de depósitos associados à parte magmática foi essa. Espero que vocês tenham compreendido, né? E caso vocês tenham mais dúvidas, não deixem de pesquisar e procurar a ajuda do professor. No mais, um grande abraço e valeu!